Obrigado. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 20 de abril de 2023, fazendo a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Eu, Ítalo Simonato, excepcionalmente eu conduzirei os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. João Carlos Silag, doutora Luzia Corrêa Rabelo, agradecendo mais uma vez a doutora Luzia por sempre nos prestigiar aqui na Câmara. Também sessão a Aline, pela representação fiscal, e os advogados que vão sustentar oralmente suas razões ou acompanhar o julgamento. Informo que essa sessão ela é gravada e após seu término ela vai ser disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos, só acionando quando forem falar. Aqui, por uma questão prática, né? A gente vai iniciar pelo auto de infração 40.28.999, Indústria de Comércio e Bebidas Funada, relatoria do Dr. João Carlos Silag. Já fui avisado aqui que tem advogado acompanhando, e esse é aquele caso, né, Dr. João Silag? Sim, bom dia a todos. No caso da Indústria de Comércio e Bebidas Funada, eu apenas após eu haver encaminhado o processo para disponibilidade para ser pautado, eu percebi que eu já havia atuado nesse processo na Câmara Superior, conforme a folha 3.042 dos autos, e por isso, de acordo com a Lei 13457, eu encontro-me impedido de atuar no processo nessa fase da instância ordinária. Então, peço a gentileza do presidente para me devolver o processo para que eu possa me declarar impedido. E aí o processo será redistribuído para algum outro juiz relatar e voltar nesta Câmara ou outra Câmara julgadora voltar em julgamento. Perfeito, doutor. Feitos os esclarecimentos, então eu vou promover a devolução dos autos ao relator, para que o doutor João Carlos Silag possa se declarar impedido, e na oportunidade o processo vai ser redistribuído, talvez até aqui para a Câmara de julgamento ou para outra Câmara, se for o caso. Então, por conta dessas circunstâncias, o processo não vai ser julgado hoje. Deixa eu só formalizar aqui a questão de gravação. Senhor presidente, Sim. eu fiquei na dúvida agora, porque aqui eu não lembro como é que foi feito uma outra vez recentemente, né, que foi devolvido, porque aqui eu tenho só as opções de anular decisão anterior, em torno do processo. Assim, para mim aqui aparece, só me obriga, tá falando o relator ainda não votou. Realmente não aparece, né, a declaração de impedimento nesse momento para você, né? Não aparece. Será que eu converto em diligência e manifesto impedimento de acordo com o artigo 31?
Confesso que eu não me recordo. Eu estou aqui gravando a sustentação oral. Deixa eu ver se é possível devolver. Mas acho que, desculpa, acho que você deveria, não sei se foi isso que você tentou, deveria tentar devolver para mim. Eu consegui agora, Silag. Antes eu precisei obrigatoriamente registrar uma sustentação oral para liberar o sistema e eu devolvi para o relator. Agora você consegue ver se é possível você se declarar impedido na sua caixa lá, ou se não, Eu só tenho as opções de acesso ao processo e despachos do processo. para mim, não, aqui, né? Só que acho que você teria que verificar lá na sua caixa de processos, ele voltou para lá. É que essa página aí que você está comentando é a página do julgamento, né? Do voto eletrônico. Ah, entendi. Teria que voltar lá nos meus processos, ele já está lá, e verificar se é possível agora o botão de impedimento lá, ou se não for possível, esse processo de fato vai ter que voltar para a pauta, só para você declarar o impedimento através de diligência à presidência. Quer que eu veja agora ou eu vejo mais? Não, pode ver depois. Aí, Ok, se for o caso, ao final da sessão a gente verifica. tá Se bom. for o caso, para já devolver aqui para a gente fazer esse procedimento. Mas, Ok. para todo efeito, doutora Isabela, o processo foi devolvido para o relator para declarar impedimento e, se tudo der certo, já vai para a redistribuição, tá bom? Então, por nada, eu vou encerrar aqui, voltar para a ordem da pauta. Auto de infração 4016-819, Telefônica Brasil, relatoria do Dr. João Marcelo. A sustentação oral ela já foi realizada pelo Dr. Rodrigo. Eu tirei esse processo em vista para dar uma olhada nas circunstâncias, mas para que o meu voto faça sentido, peço ao Dr. João Marcelo para contextualizar o voto dele, por Muito favor. obrigado, senhor presidente. Eu fiz um breve resumo aqui do caso e vou passar a leitura para vocês, tá? Tá certo. Então, é um auto de infração que são 2 itens, né? Então, ele trata da acusação de falta de pagamento de ICMS no item 1 e 2, relativamente às operações tributadas como isentas nas prestações de serviço de telecomunicações efetuadas aos órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, no item 1, e nas prestações dos mesmos serviços em que os destinatários das notas fiscais não preenchiam os requisitos exigidos pela legislação, item 2. Em termos práticos, no item 1, a fiscalização acusa a hora recorrente de não atender às exigências previstas no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00, combinado com o artigo 111, inciso 2, do CTN, pois não foi possível identificar nos documentos fiscais a indicação do desconto do valor de imposto sobre as prestações de serviço, requisito para a fruição da isenção. E no que se refere ao item 2, a fiscalização assevera que a hora recorrente emitiu documentos fiscais com isenção do ICMS aplicado erroneamente, considerando que os serviços foram prestados a tomadores que não eram órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações ou autarquias, não fazendo jus, portanto, ao benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00. Os fatos geradores reportam seu período de janeiro a dezembro de 2008. Em seu recurso, o contribuinte protesta preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade do auto de infração por conta da incompetência das autoridades fiscais fazendárias de Campinas. Fato que, né, de acordo com o entendimento autuado, violaria o disposto do artigo 4º do Decreto 44.566 de 99, sendo que, acerca desse ponto,
Necessário esclarecer que esse julgador entende que não há qualquer limitação ou restrição quanto à localização geográfica, afastando essa alegação preliminar de nulidade. Quanto ao mérito, a recorrente alega que a falta de indicação do valor do ICMS descontado nos documentos fiscais trata-se de mero descumprimento de requisito formal, e que a cobrança pelos serviços por ela prestado, de fato, concederam o desconto de ICMS exigido pela legislação. Junto a um parecer técnico, elaborado pela empresa PwC, para demonstrar que não houve inclusão do ICMS no valor do preço do serviço prestado aos órgãos públicos, mediante comparação com notas emitidas para particulares. Entendemos que a legislação é clara, no sentido de que as isenções devem ser interpretadas de maneira literal, consoante o previsto no artigo 111 do CTN, e, por sua vez, o parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do RICM 00 não deixa qualquer margem para dúvida acerca dos requisitos a serem cumpridos para usufruir da isenção. Portanto, não há como se contestar o fato de que a recorrente descumpriu a legislação fiscal quando deixou de indicar o valor do desconto nas notas fiscais emitidas, relativamente aos serviços prestados aos órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações e autarquias, não se tratando, portanto, um mero descumprimento de requisito formal, né, como quer fazer crer a recorrente. Se quer o laudo elaborado, teria o condão de comprovar a efetiva exclusão do ICMS do valor cobrado pelos serviços prestados. Com efeito, resta claro o descumprimento por parte da contribuinte autuada nas formalidades e exigências legais para o regular gozo do benefício da isenção prevista, sendo certo ainda que o laudo técnico apresentado e as demais alegações suscitadas em seu recurso não tem o condão de infirmar, segundo esse julgador, a acusação fiscal, restando procedente o item 1.1 do AIM. Não obstante, em relação ao item 2, temos que a hora recorrente sustenta que o benefício previsto no dispositivo legal, anteriormente mencionado, deve se estender também às sociedades de economia mista e aos órgãos públicos federais e municipais. E atenção ao princípio da imunidade recíproca. Seguindo as mesmas premissas adotadas para o item anterior, temos que o contribuinte, ao prestar serviço para outras pessoas não enquadradas na condição de órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações e autarquias, não pode fazer jus ao benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00. Em outras palavras, mais uma vez invocando o disposto no 111 do CTN, temos que o caput do 55 do anexo 1 do RICMS é claro no sentido de delimitar a isenção aos órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações e autarquias, não havendo margem para qualquer interpretação diversa ou ampliação do rol de beneficiários da isenção de ICMS nas operações, sendo inclusive desnecessárias maiores considerações sobre o tema. Portanto, consideramos procedente também o item 1.2 do AIM, né? E, finalmente, o contribuinte se insurgiu contra os percentuais das multas aplicadas. Consideramos que essas multas foram aplicadas com observância da legislação em vigor e não é possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção, né? E, por fim, entendemos pela redução dos juros a Selic, né, por conta da época dos fatos gerador, nos termos da súmula 10 de 2017, revisada recentemente. Então, conhecemos, né, do recurso ordinário no mérito, dando parcial provimento único e exclusivamente para determinar a limitação dos juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse egrégio tribunal. Esse é o resumo, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Se você quiser confirmar no sistema o voto, você consegue já. Enquanto isso, eu vou ler aqui o meu pedido de vista. Eu pedi vista para concessar vênia melhor apreciar os argumentos do contribuinte nos limites impostos pela decisão da Câmara Superior, bem como melhor apreciar os firmes fundamentos decisórios adotados pelo ilustre relator, sempre percussiente, a quem rendo minhas sinceras homenagens. Eu destaco que adoto seu competente relatório. Preambularmente, registre-se que o contribuinte, após a interposição de recurso ordinário, apresentou petição de folhas tais, de modo a juntar aos autos o laudo técnico de folhas 13.009 e 13.022, acompanhado de outros documentos. Foi objeto de diligência as folhas tais, para manifestação do autor do feito, seguido de nova petição do contribuinte, parecer da representação fiscal, tudo de modo a dar cumprimento à decisão proferida pela Câmara Superior, saneando suficientemente o feito.
Aliás, a decisão da Câmara Superior, ela deu provimento ao recurso especial do contribuinte de modo a, abre aspas, declarar nula a decisão ACO na parte que se refere ao tópico do item 1 e determinar torne os autos à instância ordinária, isto para que examine o trabalho técnico que deixou de examinar na oportunidade apreciada, atribuindo-lhe agora expressamente o valor que bem entender. Fica sobrestado no mais o exame do recurso especial, fecho aspas. Vê-se que a decisão superior contrariou-se com o fato de que na decisão colegiada recorrida, absolutamente nada foi dito acerca do laudo técnico juntado, não significando que a decisão da Câmara Superior conferiu qualquer valor jurídico ao laudo técnico. Estão somente frisando que, abre aspas, é absolutamente necessário que a instância ordinária afirme que o trabalho técnico ofertado pela administrada é de todo inútil para abalar as conclusões fiscais ou, ao contrário, que é bastante para tanto, fecho aspas. Ademais, reforça-se que, quanto ao mais, o recurso especial do contribuinte permaneceu sobrestado. Deste modo, anote-se que a Câmara Superior determinou tão somente a reapreciação dos argumentos manejados pela recorrente quanto ao item 1, e somente quanto a esse item, pronunciando-se sobre o laudo técnico e sua pertinência ou não para afastar a premissa acusatória. Quanto às demais matérias postas em discussão no recurso especial, à exceção dos juros pela Selic, que por eficiência poderia e deveria ser pronunciado nessa instância processual, restam sobrestadas, não permanecendo, ao menos nesse instante processual, a judicância dessa Câmara julgadora. Assim, processualmente, discordando do relator, eu entendo que os argumentos relativos à preliminar de incompetências das autoridades fiscais para a lavratura do auto de infração e quanto ao mérito do item 2 e quanto à multa com efeito de confisco não devem ser apreciados ou reapreciados por restarem transitados ou sobrestados em decorrência do recurso especial já interposto. Quanto ao acolhimento do pleito que atine à redução dos juros pela Selic, de se concordar com o relator que, por eficiência, aplicou a súmula 10 em sua redação revisada e cuja porção decisória, entendo, deve ser prestigiada. Concordo com o relator nesse ponto. Estabelecidos os limites judicantes determinados pela decisão proferida pela Câmara Superior, brevemente discorro. A acusação fiscal do item 1, repise-se, destaca a falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicação, referente a prestações tributadas como isentas, na prestação de serviço de telecomunicações efetuados aos órgãos públicos, beneficiando-os indevidamente da isenção do artigo 55 do anexo 1, uma vez que não satisfez os requisitos do parágrafo 4º, que exige que o valor dispensado seja deduzido do valor de serviço e que esse valor conste do documento fiscal emitido. Esse é o resumo da acusação fiscal. O laudo de folhas tais, em amostragem comparativa, o laudo de folhas tais, em amostragem comparativa, o confronto entre o serviço prestado a particular e o serviço prestado a órgão da administração pública, concluiu que, abre aspas, quando os serviços forem praticados com a isenção do ICMS, não houve a inclusão do seu valor no preço praticado pela Telefônica aos órgãos da administração pública, ou seja, foi aplicado o desconto do imposto para as operações isentas, em que pese não haver a demonstração do referido desconto nos documentos fiscais. Opondo-se ao laudo técnico, o autor do feito dispôs que, ao substituirmos as 113 notas fiscais de tomadores não beneficiados pela isenção, utilizadas na elaboração do laudo, pelas 113 notas fiscais elencadas pela fiscalização, igualmente de tomadores não beneficiados e cujos valores variam entre alguns valores, a empresa de auditoria ver-se-ia obrigada a alterar a conclusão do seu laudo, o que deveria afirmar que a autuada cobrou dos órgãos públicos valores iguais aos valores que cobrou dos tomadores não beneficiados pela isenção e que, portanto, deixou de aplicar os descontos equivalentes ao valor do ICMS conforme determina a legislação. Confrontando tal questão, a recorrente manifesta-se às folhas tais, dispondo que, abre aspas, nessas 5 comparações de chamadas foram analisados os meses de 2008
em que foi apurado se foram utilizadas bases iguais, data, horário, localidade e modalidade, na média, para os clientes que gozam de isenção do CMS e os clientes regularmente tributados, resultando em diferenças de valor por minuto muito maior do que empresas privadas, do que para órgãos públicos, fecho aspas. De fato, assim como constou do voto de relatoria, convence-me que o laudo técnico, adotando uma amostragem comparativa, não detém a confiabilidade necessária ou suficiente a demonstrar que, para todas as operações objeto da autuação fiscal, houve efetiva exclusão do CMS das notas fiscais de serviço emitido pela recorrente a órgãos da administração pública estadual. Ainda que o trabalho técnico explicite que existem diferenças relevantes entre a tarifa cobrada no horário normal e aquela do horário reduzido, da mesma forma, observando a diferença entre as tarifas cobradas em ligações para diferentes operadoras, verifica-se também que as bases de comparação das tarifas cobradas pela Telefônica possam ser distorcidas em função de diferentes tarifas cobradas por operadora e por horário, fecho aspas, o que poderia, em tese, justificar as dissonâncias valorativas trazidas a confronto pelo autor do feito, quando de sua manifestação fiscal. Entendo que a prova técnica não se revela suficiente a infirmar o trabalho fiscal. Aliás, ainda que o trabalho técnico, amostral e não integral, se prestasse a demonstrar cabalmente, sem margem de contestação, o que reforça se não é o caso, que as operações relativas à prestação de serviço a órgão da administração pública não tivessem o ICMS imbuído em seu preço, ainda assim entendo, como entendeu o relator, que a isenção não poderia ser aproveitada. Isso, pois, é fato incontroverso, eis que compõe a premissa fiscal e é admitido pelo contribuinte que o valor do ICMS supostamente dispensado e deduzido do valor do serviço não constava nos documentos fiscais emitidos em descumprimento à disposição normativa do item 2 do parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do regulamento. Tal requisito isentivo é, a meu sentir, objetivo e de observância cogente, rememorando que, à luz do artigo 111.2 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção, ou seja, não comportando relativização. Assim, incorporando as razões do relator, concordo com suas conclusões, de modo que deverá ser mantido o item 1 do auto de infração. Em remate, concordando com o relator e atendo-me aos limites judicantes impostos pela Câmara Superior, eu opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ordinário, mantendo-se o item 1 na porção devolvida para julgamento pela Câmara Superior e, por eficiência, determinando-se a limitação a juros pela Selic para ambos os itens acusatórios. Foi assim que votei. Então, a minha discordância só com relação aos limites que foram impostos. Eu entendo que a nossa judicância ela foi limitada pela decisão da Câmara Superior, só podendo se ater ao item 1 e não ao todo do recurso ordinário. Esses outros pontos estão sobrestados ainda em recurso especial já sobrestado na Câmara Superior, de modo que a minha divergência foi só nesse ponto. Pergunto aos colegas se tem alguma consideração. Dr. João Marcelo? Então, acho que é melhor eu fazer um voto de preferência, né, observando essa questão processual e adotando a mesma questão. Quer dizer, se a gente não pode estar opinando sobre a matéria, eu acho que a gente já tem que excluir, né? Aqui a gente tem duas opções. Vou ver com os colegas o que acha mais prático. Eu estou incorporando as suas razões de decidir. Se o meu voto for acompanhado, essa questão ela é superada tecnicamente. Ou, se você preferir, você pode fazer uma preferência para concordar. Na prática, é mais fácil que me acompanhem para que essa questão seja superada, mas se entenderem os colegas que a questão da fundamentação e tudo mais seja preferível acompanhar o próprio relator em seus fundamentos, o Dr. João Marcelo pode fazer uma preferência para esse fim. Dr. João Silag, doutora Luzia, o que acham dessa questão, do ponto? Parabenizo ambos pelos votos, né? E entendo que
concordo com as razões do doutor Ítalo com relação ao seu voto, parte processual, e entendo também que é mais simples, digamos, acompanharmos o doutor Ítalo, né? Porque, com relação ao mérito, vai prevalecer o voto as razões do voto do doutor João Marcelo, que são incorporadas pelo voto do doutor Ítalo, acrescidas acrescido da parte relativa à questão processual, da limitação da parte devolvida na instância ordinária pela Câmara Superior. Eu acompanharia o voto do doutor Ítalo. Perfeito. Doutora Luzia? Então, bom dia, né? Gostaria de parabenizar todos os doutores, relatores pelos votos, mas eu confesso que eu não me sinto à vontade nem confortável para acompanhar nenhum dos votos, porque esse é um processo bem complexo, com vários detalhes a serem analisados, várias nuances, e esse é o meu primeiro contato com o processo, e eu não tive realmente um tempo hábil para analisar a fundo, fiz algumas anotações, observei algumas questões que, para mim, ainda restam algumas dúvidas. Então, eu gostaria de pedir vistas para que eu possa me sentir mais confortável, ou para acompanhar os senhores, ou para proferir uma opinião diferente da que já foi apresentada no processo. Não, tudo bem. Geralmente, nessas circunstâncias, a gente não costuma, né? Mas, considerando que a doutora Luzia certamente vai substituir em outras oportunidades, e dada a complexidade do caso, e de fato é mesmo, eu vou excepcionalmente conferir, habilitar esse pedido de vista. Inclusive, a doutora Luzia não participou de nenhuma das sessões anteriores em que esse processo esteve aqui um processo em julgamento. Com muita documentação, né? Inclusive com questionamentos referentes às documentações apresentadas pelo contribuinte e até questionamentos referentes à forma como a fiscalização realizou os cálculos, né? E isso é o enfrentamento dessas questões, né? Tem outras também, mas essas são algumas mais pontuais que eu me recordo agora de cabeça. E eu não vi em nenhum dos dois votos apresentados nada que enfrentasse esses dois pontos, que eu considero assim relevantes e importantes para a solução do caso, para uma decisão mais acertada realmente e justa. Perfeito. Doutora Luzia, você consegue ver aí no sistema se é possível solicitar vista? Sim, já vou, é só eu clicar e gravar, não é isso? Isso. Pronto. E eu também me comprometo a trazer o mais breve possível, né, na próxima disponibilização, o voto, né? Para que esse processo não permaneça mais tanto tempo assim ao aguardo de uma... Perfeito. Muito provavelmente na próxima substituição a gente já pauta esse processo, tá? Concedido o pedido de vista. Doutora Laura, o processo sai em vista com a doutora Luzia e tão logo ela volte aqui à sessão, o processo também retornará para julgamento. Agradeço a presença. Muito obrigada, doutora, e bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Voltando aqui à sessão de julgamento, os processos em pauta. Vamos seguir com o próximo, com sustentação oral, último da pauta, auto de infração 4.146.367, relatoria João Carlos Lag. O autuado Santista Têxtil Limitado, terá sustentação oral pela doutora Juliana, que se encontra presente. Eu passo a palavra ao doutor João Carlos para a leitura do que entender necessário. Obrigado. Trata-se de recurso de ofício em face da decisão singular que julgou improcedente o auto de infração. A acusação é de crédito indevido do imposto por ter se creditado em valor superior ao imposto destacado no documento fiscal. A julgadora de primeira instância converteu o julgamento em diligência para que o núcleo fiscal de cobrança
da Delegacia de Campinas certificasse e informasse se os recolhimentos as folhas tais haviam sido suficientes para liquidar o débito fiscal relativo aos citados itens 2 a 6 do auto de infração e parte do item 1. Foi confirmado pelo núcleo fiscal liquidação dos itens 2 a 6 e bem como parte do subitem 1.8 do DDF, referente à nota fiscal número 7.794. Posteriormente, o juízo singular converteu os autos novamente em diligência para que o autor do feito instruísse os autos com cópia do livro de registro de entradas relativo ao período discriminado no demonstrativo 1, com exceção do mês de outubro de 2017, que já se encontrava anexado aos autos. A diligência foi cumprida, tendo as partes se manifestado, e em julgamento de primeira instância, a parte remanescente do auto foi julgada improcedente, interposto recurso de ofício. Esse é o relatório. Obrigado. Passo a palavra à doutora Juliana para a sustentação oral. Fica à vontade, doutora. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia aos ilustres conselheiros e à representante fiscal. Vou começar a sustentação oral. Trata-se de um auto de infração em imposição de multa. A autoridade fiscal identificou supostas infrações ao creditamento indevido de ICMS no período de março de 2017 a outubro de 2018, conforme o item 1 do auto, e aplicou a multa de 10% do valor da operação em razão do suposto ausência de escrituração da FD nas notas fiscais de entrada e saída das mercadorias, conforme os itens 1 a 6 do auto. Logo de início, a recorrida já realizou a quitação dos valores exigidos por meio das infrações indicadas nos itens 2 a 6 e foi mantida a discussão apenas com relação ao item 1, em consonância à regra constitucional de não cumulatividade do ICMS, prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, bem como o princípio da verdade material, pois a recorrida entende que o mero erro formal na escrituração de notas fiscais não tem capacidade de afastar a legitimidade do crédito. Assim, no presente caso, nós estamos diante de operações triangulares de venda à ordem, que, por equívoco, a recorrida escriturou os créditos com base nas notas fiscais de venda, sem o destaque do imposto, quando o correto seria a indicação das notas que constavam no destaque, ou seja, a nota fiscal de remessa. Diante disso, os pontos que eu gostaria de chamar a atenção dos conselheiros são que, em primeiro lugar, com relação ao mérito, foi reconhecida pela própria decisão de primeira instância que a recorrida apresentou a planilha com a correlação entre as notas fiscais de venda e as notas fiscais de complemento do valor das operações e de remessa das mercadorias, e foi consultado os valores de ICMS efetivamente lançados pela recorrida no livro de registro de entradas, e foi verificado que são iguais ou menores do que os destacados nas notas fiscais complementares ou de remessa. Então, a decisão de primeira instância julgou pela improcedência do feito fiscal relativo à parte remanescente. No entanto, por conta do valor do auto, foi interposto o presente recurso de ofício ao Tribunal de Impostos e Taxas. O fisco apresentou parecer na decisão prolatada, insistindo no restabelecimento integral da parte remanescente do item 1, sobre o argumento de que as notas fiscais de venda, que o valor do ICMS destacado nelas é R$0, e que foram indevidamente registradas pela autuada, com crédito do imposto, no FD Entradas, e de que houve creditamento em duplicidade. Deste modo, nós apresentamos contrarrazões ao recurso de ofício, demonstrando novamente que o crédito utilizado foi efetivamente destacado nas notas complementares e de remessa, não foi creditado em duplicidade pela recorrida, que fundamentou seu crédito apenas nas notas fiscais sem destaque do imposto, as quais, porém, possuem um vínculo exato e expresso com as notas fiscais de remessa e complementares, e inexistiu qualquer prejuízo ao erário, conforme bem entendeu o julgador de primeira instância. Deste modo, o nosso argumento no parecer de que houve creditamento em duplicidade não merece prosperar, uma vez que a própria autoridade fiscal afirmou em seu relatório circunstanciado que o crédito questionado tem, de fato, amparo nas notas fiscais complementares e de remessa.
Além disso, tem uma questão de mérito complementar, que é no tocante à multa aplicada, na hipótese da decisão de primeira instância ser reformada. A fiscalização, ela pretende a cobrança do valor do imposto creditado, bem como a multa no percentual de 100% do valor do imposto. Mas, contudo, como já falado aqui e no decorrer de todo o processo administrativo, não houve qualquer prejuízo ao erário nem creditamento indevido. Além disso, a recorrida ela possuía saldo credor durante todo o período de discussão, ou seja, ainda que esses créditos fossem devidos, nada mudaria para fins de recolhimento de ICMS, pois a recorrida já possuía saldo credor. Sendo assim, ainda que a recorrida não tomasse esses créditos, ela não teria nenhum valor de ICMS a pagar, ela simplesmente usaria os créditos que ela já tinha como saldo. Então, nós entendemos que não há que se falar em aplicar a penalidade de 100% do valor do imposto. No entanto, caso os ilustres conselheiros entendam pelo desprovimento não sejam acolhidos o desprovimento do recurso de ofício e a consequente manutenção da decisão de primeira instância, eu peço que o presente caso, diante da conduta apurada, seja aplicada a multa de 1% prevista no artigo 85, inciso 1º, a linha P da Lei 6.374. Seriam esses os meus argumentos na presente sustentação. Obrigado, doutora Juliana. Retorno a palavra ao doutor João Carlos Silag para a leitura do voto. Eu cumprimento a patrona pela sustentação e vou passar a expor o meu voto. A lide remanesce apenas quanto à parte cancelada do item 1 do auto, e o crédito a maior realizado pela autuada refere-se a 3 situações, que são, primeiro, operações triangulares de venda à ordem, em que a remessa foi realizada em geral por filial do vendedor originário. Segunda, operações de venda em que a remessa foi realizada a partir de armazém geral. E terceira, notas fiscais de complemento do valor das operações. Conforme demonstrativo 2, de folhas 153 a 155, a GIA da autuada, mesmo descontando seu total de créditos indevidos indicados no auto, apresenta saldo credores de março de 2017 até a data da lavratura do auto. A acusação decorre da infração às disposições dos artigos 59, parágrafo 1º, item 2, e 61, parágrafo 2º, ambos do regulamento do ICMS. Os 2 dispositivos cumulados estabelecem que o imposto devido pode ser compensado com crédito do imposto anteriormente cobrado em cada operação. Verifica-se que, em atendimento à notificação de folhas 25 a 29, a autuada respondeu o seguinte, abre aspas, para as notas fiscais relacionadas pelo fisco, as mesmas tratam-se de operações de venda por conta e ordem, em operações onde as remessas vieram tributadas e as notas fiscais de vendas não, e notas fiscais de complemento de ICMS, que por equívoco no momento da escrituração, as mesmas se concretizaram com os créditos pelas notas fiscais de vendas. Fecha aspas. A autuada admitiu também em sua peça impugnativa, as folhas 429, o equívoco na escrituração de créditos com base em notas fiscais sem destaque do imposto. A manifestação fiscal já havia repisado a folha 555, conforme anteriormente explanado no relatório circunstanciado, o destaque e cobrança do imposto para outras notas fiscais não convalida o crédito realizado pelo contribuinte à revelia do previsto na legislação. Eu reproduzo partes da manifestação fiscal nesse sentido. E digo que a autuada procurou comprovar suas alegações apresentando as notas de remessa ou de complemento do ICMS para cada operação, à exceção da nota fiscal número 5.533. As operações de remessa possuem ICMS destacado em valor compatível com crédito das operações de venda e foram escrituradas na mesma data das notas de venda. Entretanto, 4 notas fiscais, a despeito de possuírem um CFOP de venda, a ordem e terem uma correspondente nota de remessa emitida, parecem ter sido notas fiscais emitidas para complementar o valor de vendas triangulares anteriores, como se observa no campo informações complementares dessas notas fiscais. Para as notas fiscais de número 7.794, 95, 7.795 e 458.292, foram apresentadas notas fiscais de complemento de ICMS correspondentes nos valores do imposto creditados a maior. Constata-se que as notas fiscais de complemento foram emitidas e escrituradas no mesmo mês que as vendas correspondentes.
No entanto, a autuada acreditou-se do ICMS destacado corretamente apenas para uma dessas notas fiscais, que foi a de número 7.794. É disso que as notas fiscais de complemento não convalidam o crédito efetuado a maior a partir das notas fiscais de venda, que poderia levar a um crédito em duplicidade, como de fato ocorreu para uma dessas operações, qual seja a venda objeto da nota fiscal de número 7.794. Salienta-se ser vedado o crédito do imposto para a nota fiscal que não tiver o ICMS destacado, conforme o artigo 59, parágrafo 1º, item 2 do regulamento. Assim, o crédito do ICMS a partir das notas fiscais de venda é vedado, podendo implicar a duplicidade de créditos, conforme se verifica nas notas fiscais 17.291 e 7.794. E ainda conforme a manifestação fiscal, a folha 554, para a nota fiscal número 5.533, a autuada apresentou, junto com a defesa, a nota fiscal de remessa número 16.221, em situação similar às demais notas fiscais, qual seja, crédito do imposto relativo à nota fiscal sem imposto destacado, sendo posteriormente emitida a nota fiscal complementar. As notas fiscais de venda de folhas 121 a 150 não tiveram o ICMS destacado. Entretanto, referidos documentos fiscais foram registrados com crédito do imposto no livro registro de entradas, ou seja, com crédito do ICMS superior ao destacado na nota fiscal. Portanto, resta caracterizada e comprovada a infração apontada no item 1 do auto. E eu entendo também não proceder à alegação de erro na capitulação da multa, porque a infração não se trata de mero erro formal na escrituração das notas fiscais, como pretende o contribuinte. O fato de a autuada não ter se apropriado dos créditos ilegítimos não significa que não poderá fazê-lo antes da sua prescrição. Assim, é correta a penalidade aplicada. E, diante do exposto, conheço do recurso de ofício e concedo-lhe provimento para restabelecer integralmente as exigências do item 1 do auto de infração. Como voto. Obrigado, doutor João Silag. Inicio os debates. Pergunto aos colegas. Doutora Luzia, tem alguma consideração nesse caso? Eu tenho. Eu também gostaria de pedir vistas, porque eu divido um pouco desse posicionamento. Eu queria ter mais tempo para analisar realmente o processo, apesar de ser um processo mais simples, mas essa pauta foi bem extensa, com processos bem delicados, né? Então, eu gostaria de pedir vistas também. Ok. Você consegue fazer a solicitação? Consigo. E isso, assim, mais ninguém for apresentar algum voto, tiver alguma outra posição. Doutor João Marcelo, tem alguma consideração? Não, eu uso da palavra para parabenizar o Dr. João Carlos Silag pelo voto. Eu acho que eu acompanharia ele, né, se a gente colocasse em votação, mas também não me oponho a saída em vistas para a doutora Luzia, né, já visto que já tem outro processo que também já foi, então acredito que em breve ele pode retornar para debatermos sem problema algum. Perfeito. Também vou aguardar as considerações da doutora Luzia nesse caso. Não vejo problema. Então, logo ela retorne à Câmara, a gente pauta esse processo. A doutora Luzia pode solicitar, já o voto já está registrado. Doutora Juliana, o processo está saindo em vista com a doutora Luzia e então logo ela retorna à Câmara, o processo também retornará para julgamento, é só acompanhar lá no extrato, tá bom? Agradeço. Muito obrigada e bom dia. Bom dia. Tornando a ordem da pauta, auto de infração 4.144.276, Rodogel Transportes Limitado, relatoria do Dr. João Carlos Silag. Como não há sustentação oral, o Dr. João Carlos fica à vontade para a leitura do voto.
Obrigado. Trata-se de recurso ordinário, diante da decisão de primeira instância que julgou auto de infração procedente. A acusação é de crédito indevido do imposto por ter lançado em livre o registro de entradas, documentos fiscais relativos à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, sem atender às condições previstas na legislação. Então, detalhando um pouco melhor, a infração trata da falta do lançamento do creditamento de imposto em livre registro de entradas, de documentos fiscais relativos à aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, sem atender às condições previstas na legislação, ou seja, a autuada não efetuou qualquer registro no bloco G da escrita fiscal digital correspondente ao CIAP, o controle de crédito de ICMS do ativo permanente, que é necessário para a apuração dos valores de créditos a serem apropriados. Inicialmente, examinando as questões preliminares trazidas pelo contribuinte, a autuada alega a nulidade do auto por lhe ter sido negado o direito à autorregularização para retificar a escrita fiscal digital previamente à emissão do auto de infração, o qual, segundo o seu entender, nem deveria ter sido lavrado. Eu entendo que não cabe razão ao contribuinte por não ter sido observado, segundo ele, o procedimento previsto na Lei Complementar 1320 de 2018, o denominado Programa Nos Conformes, uma vez que esse programa tem a finalidade de estimular os contribuintes a se autorregularem, independentemente da ação do fisco. Entretanto, esse programa não impede a Fazenda Estadual de desenvolver ações de fiscalização e tampouco veda o seu poder-dever de autuar quando constatada a infração. Nesse sentido, observa-se que o artigo 14, parágrafo 1º da Lei Complementar 1320, deixa claro que a notificação para o contribuinte proceder à autorregularização é uma faculdade e não uma obrigação do fisco. E salienta-se que o fato de um contribuinte obter uma boa classificação de acordo com esse programa não lhe confere o benefício irrestrito de não ser autuado caso a fiscalização apure uma infração e nem implica a permanência da espontaneidade neste caso. Conforme dispõe o artigo 138 do CTN, a espontaneidade do contribuinte cessa com o início dos trabalhos fiscais, o que se configura com o recebimento da ordem de serviço fiscal, como no presente caso. E, da mesma forma, não prospera a alegação de que os parágrafos do artigo 5º-A do artigo... dos parágrafos 5º e 5º-A do artigo 15 da Portaria CAT 147 de 2009 estabeleceriam a possibilidade de o contribuinte retificar a escrita fiscal digital. Esses dispositivos determinam que a escrita fiscal digital não poderá ser retificada durante a ação fiscal. Essa retificação poderá produzir efeitos a critério do fisco. Em outros termos, caberia ao fisco, durante a ação fiscal, analisar o pedido de retificação da escrita fiscal digital submetido pelo contribuinte, deferindo o pedido se assim entendesse. A autuada alega ter submetido o pedido de retificação ao fisco, o qual não teria sido devidamente apreciado. No entanto, retira-se da manifestação fiscal, a folha 684, o seguinte, vou ler trechos da manifestação fiscal. Então, abre aspas, destaca-se ainda que, embora o impugnante alegue que foi solicitada autorização para a substituição dos arquivos da EFD e que o pedido foi regularmente aceito, ele foi alertado de que o envio de arquivos substitutivos não produziria efeitos em decorrência da perda da espontaneidade e, mesmo assim, em 17 de maio de 2021, data posterior à data da resposta do fisco, o contribuinte retificou seus arquivos da EFD, sequer configurando boa-fé de sua parte. Os arquivos substitutivos não foram considerados na análise do presente caso por não se tratar de autorregularização ou denúncia espontânea conforme exposto. Fecha aspas. Nesses termos, constata-se que a recorrente apresentou pedido de retificação e retificou os arquivos digitais extemporaneamente durante o curso da ação fiscal. Como disso, iniciado o procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração, cessa a possibilidade de denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN. Assim, não procede também esta alegação de nulidade.
Salienta-se que o presente auto de infração não apresenta erro na descrição da infração, nem na determinação da matéria tributável, e verificando-se presentes todos os elementos constantes do artigo 142 do CTN, não sabendo que falar, portanto, da nulidade do auto de infração. E entendo também não proceder à alegação de glosa indevida dos créditos, porque seria admitido pelo artigo 1º, parágrafo 3º da portaria CAT 25 de 2001, substituir o SIAP por livro com o mesmo conteúdo. O direito ao crédito está condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos em lei, conforme dispostos no artigo 61 do regulamento do ICMS. E, neste sentido, a portaria CAT 17 de 1999 disciplina o direito ao crédito do imposto, condicionando ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação, conforme o seu artigo 2º, que diz que a EFD deverá ser efetuada pelo contribuinte mediante o registro eletrônico em arquivo digital padronizado de todas as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração. E, no seu inciso 2, diz que no controle, no SIAP, ou seja, diz quais são como deverão ser feitos esses registros. E no caso do SIAP, no caso do controle de crédito do ICMS do ativo permanente, deverá ser feito no SIAP. E, por sua vez, o artigo 3º da portaria prevê que o arquivo digital da EFD deverá conter as informações que, nos termos do disposto na portaria CAT 25 de 2001, estiverem sujeitas à escrituração do SIAP. Portanto, constatada a não escrituração do SIAP, resta indevido o crédito do ICMS, lançado em decorrência das entradas de bens do ativo imobilizado. Então, não assiste a autuada a alegação de que teria realizado o controle dos créditos em planilhas idênticas às fichas SIAP, tendo registrado nessas planilhas o controle mensal de créditos na proporção de 1,48 por mês. Não se encontra na legislação previsão de que os registros eletrônicos da EFD sejam substituídos por planilhas internas de controle. E verifica-se que o parágrafo 3º do artigo 1º da portaria CAT 25 de 2001 dispõe sobre a possibilidade de substituição da escrituração do documento do SIAP por livro que contém as mesmas informações ou por sistema eletrônico de processamento de dados, caso em que os registros serão mantidos em arquivos magnéticos. Por incompulsão dos seus autos, verifica-se que as planilhas apresentadas pela recorrente não contêm todas as informações necessárias à apuração dos créditos de ICMS a serem apropriados. O relatório circunstanciado já esclarecia, a folha 10, que as planilhas apresentadas não traziam todas as informações necessárias à apuração dos créditos a serem apropriados. Nesse sentido, eu reproduzo um trecho do relatório circunstanciado. E a falta de escrituração do SIAP impede a apuração dos valores de créditos lançados relativos aos bens do ativo imobilizado, bem assim como a correta apuração da proporção de 1,48 e da proporção em relação às operações tributadas. Assim, as planilhas submetidas pelo contribuinte não se prestam a substituir o bloco G da EFD. Não merece guarida a afirmação de que o descumprimento dos requisitos constatado se trata de mera inobservância de obrigação acessória. Conduta infracional implica a ausência de demonstrativo que possa corroborar os cálculos e validar os valores dos créditos apropriados. E, ademais, a infração encontra-se corretamente apenada, tendo sido aplicada a multa da linha J, inciso 2, do artigo 85 da Lei 6.374. Não há que se falar também na confiscatoriedade das penalidades aplicadas, uma vez que a dosimetria da penalidade é estabelecida pelo legislador de acordo com o potencial lesivo que ele entende resultar dos prejuízos causados pela infração. E também não cabe a esse órgão julgador verificar a eventual inconstitucionalidade da lei para deixar de aplicá-la, conforme o artigo 28 da Lei 13.457. Não prospera também o pedido de relevação ou redução da multa aplicada, uma vez que não é observado um dos requisitos objetivos do artigo 92 da Lei 6.374, que é o de que não pode ser concedido esse benefício fiscal nos casos em que a infração implique falta de pagamento do imposto, como é o presente caso, como se verifica no presente caso.
Assim, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Esse é o meu voto. Obrigado, doutor João Silag. Inicio os debates, perguntando se os colegas têm alguma consideração sobre o caso. Não havendo, eu encerro os debates. De fato, aqui ficou muito claro que o contribuinte não cumpriu a legislação com relação à escrituração do SIAP. Os argumentos, os documentos que trouxe aos autos, eles não têm a legitimidade para que esses créditos sejam apurados com correção. Então, não tenho dúvidas nenhuma da prevalência do voto do Dr. João Carlos Silag, a quem eu parabenizo e vou acompanhar. Eu encerro aqui os debates, o voto já está registrado e passo à verificação do quórum. Votação iniciada. Encerrada a votação, prevaleceu o voto de relatoria do Dr. João Carlos Silag, que conheceu do recurso ordinário e negou-lhe provimento. Encerro o julgamento e passo ao último processo em pauta hoje, auto de infração 4.145.345, Siberian Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada, relatoria do Dr. João Marcelo. Não há sustentação oral, o doutor fica à vontade para a leitura do voto. Obrigado, doutor Ítalo. Pedi só para fazer a edição, aí todos podem acompanhar. Perfeito. O doutor já consegue, né? Feito o registro, senhor presidente, então vou passar a leitura. Então, o relatório, né? Trata-se de recurso de ofício e de recurso ordinário, que está as folhas tais ofertadas pela recorrente, em face da decisão de primeira instância de folhas tais, que acolheu a procedência do AIM, composto de 2 itens a seguir descritos. Item 1, infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 91.128,57 no período de julho de 2016 a dezembro de 2020, por emissão das notas fiscais eletrônicas NFE, modelo 55, relacionadas no anexo 1, referentes a operações tributadas, com erro na determinação da base de cálculo e alíquota aplicável, em saídas internas do produto pão de queijo, NCM 1901.20.00, conforme consulta Coana, número 301/2015, da Receita Federal. Uma vez que usou indevidamente a redução de base de cálculo prevista no artigo 39 do anexo 2 do RICM 00,
conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Produtos com redução de base de cálculo prevista no inciso 12 do anexo 39, anexo 2 do RICMES, para saídas internas, exceto quando destinados a estabelecimento de contribuintes sujeitos às normas do regime simples nacional e a consumidor final, nos termos do item 2, parágrafo 1º do referido artigo. A infringência foi aos artigos 58, 127, inciso 5º, a linha A, e artigo 37 do RICMES 00. Também o artigo 39, parágrafo 1º, item 2, letras A e B, do anexo 2 do RICMES. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha C, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. E o 2, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.085.646,47 no período de julho de 2016 a outubro de 2018, por emissão das notas fiscais eletrônicas modelo 55 relacionados no anexo 2, referente a operações tributadas relativas a saídas internas do produto pão de queijo para destinatários atacadistas e varejistas indevidamente classificados no código NCM 1902-1100, com erro na determinação da base de cálculo aplicável, uma vez que o produto pão de queijo foi reclassificado NCM tal, conforme consulta com a ANA tal, né, já reproduzida, e conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. A infringência foi aos artigos 58, 127, inciso 5º, a linha A, e artigo 37 do RICMES, artigo 39, parágrafo 1º, item 2, letras A e B, anexo 2 do RICMES. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha C, combinados com o parágrafo 1, 9º e 10º da lei do ICMS. As folhas tais foi juntada a defesa administrativa com a apresentação de documentos, né? As folhas tais e tais. Houve manifestação às folhas do fiscal às folhas tais. Houve decisão da DTJ de Bauru de Araraquara no sentido de conversão do julgamento em diligência ao órgão autuante, folhas tais. Foram cumpridas as determinações da diligência, as folhas tais, tendo a douta representação fiscal emitido seu parecer às folhas tais. As folhas, houve julgamento da DTJ de Bauru, J de Araraquara, que deu parcial procedência ao item 1.1 e 1.2, reduzindo o valor dos itens conforme aquele de folhas 2.628 e 2.631, e limitando ainda a aplicação da taxa de juros incidente no tributo devido e na atualização da base de cálculo da multa, a taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 do Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. Manifestou-se a douta representação fiscal, as folhas, entendendo que a decisão deve ser mantida em seus termos, ou seja, parcialmente procedente a acusação em relação aos dois itens do AIM, ficando reduzida a exigência do imposto e da multa, conforme discriminado no demonstrativo de folhas 2.628 e 2.631, limitando-se ainda a aplicação da taxa de juros incidente no tributo devido e na atualização da base de cálculo da multa, a taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 do Egrégio Tribunal. As folhas tais, a defesa oferta suas contrarrazões ao recurso de ofício, cujos argumentos, alegações e pedidos são repisados no recurso ordinário a seguir descrito. No recurso ordinário, as folhas 2.694 e 2.714, a autuada apresenta as seguintes alegações e apertada síntese. Que a acusação se utilizou de uma base de cálculo equivocada para gerar o valor da multa punitiva, o que acarreta em aumento indevido do valor da multa, em desobediência à legislação tributária, folhas 2.679. Que a recorrente efetuou o recolhimento tempestivo do ICMS incidente sobre as operações tributadas com a redução prevista no artigo 19, ou no inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do RICMES, não há como persistir em quaisquer exigências em relação às diferenças do ICMS no período compreendido entre julho de 16 a outubro de 18, por erro na determinação de base de cálculo aplicável, pois, efetivamente, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo acolhia, até a publicação da solução de consulta COSIT 98263/18, a classificação fiscal do pão de queijo congelado na NSM/SH, Sistema Harmonizado, né, 1902.11, a qual era beneficiada pela redução na base de cálculo nos termos do inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do RICMES 00, as folhas 2.685. E, por fim, que não se mostra crível exigir a tributação incidente sobre períodos anteriores, isso porque a aplicação retroativa do entendimento manifestado pelo órgão responsável pela classificação dos produtos interfere e acarreta em prejuízo à recorrente, maculando o princípio da segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança, e, no presente caso, constata-se que houve alteração
superveniente de critério jurídico adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, folhas 2.691. A recorrente não formulou requerimento da sustentação oral de suas razões e pede provimento do apelo. A seu turno, encontra razões, as folhas tais, adulta representação fiscal, pugna pela manutenção da decisão de primeira instância, como está, com o consequente desprovimento dos recursos ofertados. Em 5/3/2023, o presente foi distribuído a esse julgador sem prevenção, folhas tais, não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passa a decisão. Voto. O item 1.1 da em questão imputa a falta de pagamento do imposto em razão da hora recorrente ter emitido notas fiscais eletrônicas NFE referentes a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo e alíquota aplicável em saídas internas do produto pão de queijo, NCM 1901-2000, conforme consulta COANA número 301/2015 da Receita Federal, uma vez que utilizou indevidamente a redução de base de cálculo prevista no artigo 39 do anexo 2 do RICM 00. O item 1.2 da em questão também imputa a falta de pagamento do imposto em razão da hora recorrente ter emitido as notas fiscais eletrônicas referente a operações tributadas relativas às saídas internas do produto pão de queijo para destinatários atacadistas e varejistas, indevidamente classificados no código NCM tal, com erro na determinação de base de cálculo aplicável, uma vez que o produto pão de queijo foi reclassificado NCM tal, conforme consulta com a ANA tal, da Receita Federal, e indevidamente enquadrado como produto da cesta básica, em desacordo com o artigo 3º, inciso 19, do anexo 2 do RICM 00. Os fatos geradores reportam seu período de julho de 2016 a dezembro de 2020. Recurso de ofício. Observados os requisitos mínimos de admissibilidade, apreciamos o recurso de ofício. Houve decisão da DTJ de Bauru, J de Araraquara, no sentido de conversão do julgamento em diligência a um órgão autuante, para que, em colaboração, fossem elaborados novos demonstrativos quanto ao item 1.1 e 1.2 do AIM, excluindo-se as notas fiscais emitidas anteriormente a 23/12/2016, uma vez fulminadas pela decadência, assim como, em relação ao item 1.1 do AIM, fossem excluídas as notas fiscais destinadas a contribuintes não enquadrados no regime do Simples Nacional à época das operações, conforme comprovado pela defendente, tendo em vista a quantidade de documentos fiscais e destinatários envolvidos. Pediu o julgador de piso também a elaboração de novo rascunho de quadro DDF para a respectiva redução do crédito tributário por esse órgão de julgamento, que foi juntado às folhas 2.145 e 2.147. Aliás, esse é o pedido, desculpa, né, que é o de folhas 2.145 e 2.147. Houve manifestação da FR autuante e elaboração de novos demonstrativos, aí sim, juntados às folhas 2.150 e 2.631, visto que houve redução dos montantes a serem recolhidos. Importante ressaltar desde já que os demonstrativos de folhas 2.150/2.631 não foram atualizados para aplicação da súmula 10 de 2017, edição revisada do Egresso Tribunal, vez que a decisão da DTJ-UJ de folhas tais, que converteu o julgamento em diligência, assim não o determinou. A dota representação fiscal pugnou pelo não provimento do recurso de ofício ao estar de acordo com o julgador de primeira instância e se manifestou pela manutenção da decisão a qual as folhas 2.699 e também as folhas 2.728. Ante o exposto, perfiramos-nos ao entendimento da douta representação fiscal e, como também requerido pela defesa, somos pelo não provimento do recurso de ofício. Recurso ordinário. Questões preliminares. Em relação à decadência, como bem apontado pela douta representação fiscal às folhas 2.722, a respeitável decisão recorrida considerou que a acusação fiscal é parcialmente procedente, tendo sido excluídas da autuação as operações relativas aos fatos geradores anteriores a 23/12/2016, uma vez que a autuada foi notificada da lavratura do AIM em 23/12/2021, conforme acostado às folhas tais dos autos, momento em que se aperfeiçoou o ato, conferindo-lhes publicidade e passando a produzir efeitos perante o contribuinte, porque entendeu que decaiu o prazo de o fisco constituir o crédito relativo a essas operações anteriores a 23/12/2016, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em relação à capitulação ilegal da infringência do item 1.2, perfilhamos-nos com o entendimento tanto do ilustre julgador de piso, as folhas 2.655, quanto da douta representação fiscal, de folhas 2.724,
que deva constar a infração ao artigo 37, artigo 58, artigo 127.5, a linha A do RIC 200 e o artigo 3º, inciso 19 do artigo 2 do RIC 2000, né? O que, ao nosso entender, não infirma acusação fiscal, vez que a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada, satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, não se identificando ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tanto que o recurso ordinário não contradisse esse ponto da decisão de primeira instância, sendo que consideramos, portanto, como fato incontroverso. Quanto à alegação da recorrente de que a acusação se utilizou de uma base de cálculo equivocada para gerar o valor da multa punitiva, o que acarreta em aumento indevido do valor da multa em desobediência à legislação tributária, citando, inclusive, diversos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, temos que ser razão a recorrente, isso porque as multas aplicadas pelo órgão autuante estão em completa consonância com o disposto na legislação vigente, foram aplicadas corretamente, sendo vedado ao órgão julgador administrativo afastar a aplicação da lei estadual vigente válida, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Questão de mérito. Quanto ao item 1.1, a recorrente apenas questiona a questão da base de cálculo da multa punitiva, não atacando a decisão em seu mérito, motivo pelo qual entendemos que trata de matéria incontroversa. Quanto à questão do valor da multa punitiva, esse julgador já se manifestou no tópico anterior, sendo que entende pela manutenção do item 1.1, como está na decisão de piso, as folhas 2.658 e inverbs, 53.1. Parcialmente procedente a acusação descrita no item 1.1 do AIN por infração ao artigo 37, artigo 58, artigo 127.5, a linha A do RIC 2000 e artigo 39, parágrafo 1º, item 2, a linhas A e B do anexo 2 do RIC 2000, com aplicação da penalidade prevista no artigo 85, inciso 1, letra C, combinados com os parágrafos 1, 9 e 10º da lei do ICMS, ficando reduzidas a exigência do imposto e da multa, conforme discriminado no demonstrativo de folhas 2.628 e 2.631, limitando-se ainda a aplicação da taxa de juros incidente no tributo devido e na atualização da base de cálculo da multa, taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017, revisada pelo Egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. Passemos, então, à análise do mérito em relação ao item 1.2. Nesse sentido, alega a recorrente que efetuou o recolhimento tempestivo do ICMS, incidente sobre as operações tributadas com a redução prevista no inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do RIC 00. Não há como persistir em quaisquer exigências em relação às diferenças do ICMS no período compreendido entre julho de 2016 a outubro de 2018, por erro na determinação da base de cálculo aplicável, pois, efetivamente, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo acolhia, até a publicação da solução de consulta COSIT 98263/2018, a classificação fiscal do pão de queijo congelado na NSM/SH 1902.11, a qual era beneficiada pela redução da base de cálculo nos termos do inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do RIC 00, folhas 2.685. Alega ainda que não se mostra crível exigir a tributação incidente sobre períodos anteriores, isso porque a aplicação retroativa do entendimento manifestado pelo órgão responsável pela classificação dos produtos interfere e acarreta em prejuízo à recorrente, maculando o princípio da segurança jurídica, o princípio da proteção à confiança, e no presente caso, constata-se que houve alteração superveniente de critério jurídico adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as folhas 2.691. Entendemos, no mérito, que cabe parcial razão à recorrente nesses pontos. Isso porque, compulsando os autos, verificamos que a questão primordial que merece exame, ao nosso entender, reside na data de aplicação para a mudança do Código de Classificação aplicada à mercadoria pão de queijo, NCM 19021100 ou 19012000. A fiscalização motivou o lançamento em função da existência da solução de consulta COANA 301 de 2015, entendendo essa como marco temporal para a mudança de posicionamento da Receita Federal do Brasil acerca da classificação do produto, folhas 597. Como se sabe, nos termos do inciso 19 do artigo 63 do decreto 9.745 de 2019, compete à RFB
dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a nomenclatura, classificação fiscal e econômica e origem de mercadorias, inclusive para representar o país em reuniões internacionais sobre a matéria, conforme, aliás, já previu os decretos 9.679 de 2019, artigo 59, inciso 19, e 9.003/2017, no artigo 2519, entre outros. Já no âmbito do Estado de São Paulo, a Coordenadoria da Administração Tributária, CAT, editou a decisão normativa número 3, de 30 de maio de 2019, dói de 31 de maio de 2019, em que acusou a mudança de entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil em relação à classificação fiscal da NCM, passando a adotar a definição consolidada pela Solução de Consulta COSIT 98.263, de 27 de setembro de 2018, publicada em 3 de outubro de 2018, o que resultou na mudança de classificação do pão de queijo do Código 1902-1100 para o Código 1901-2000. Em que pese a decisão normativa CAT 3 de 2019 ter sido publicada apenas em 31 de maio de 2019, seu item 5 faz expressa referência ao momento em que a Receita Federal do Brasil modificou seu entendimento, a partir de quando o tratamento tributário aplicado no âmbito do ICMS às operações com massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo, que contenham ovos classificadas no Código 1902-1100 da NCM, não mais se aplicam às saídas internas de pão de queijo, que passou a ser classificado no Código 1901-2000 da NCM. Por via de consequência, a partir de 4 de outubro de 2018, data imediatamente posterior à publicação da Solução de Consulta COSIT 98263, que tem natureza de norma complementar, nos termos do inciso 1 do artigo 100 do CTN, o tratamento tributário aplicado ao produto pão de queijo passou a ser o da posição 1901-2000 da NCM. Em contrarrazões, a douta representação fiscal, as folhas 2.726, defende que a alegação de que a alteração do código para o produto pão de queijo somente foi integrada ao ordenamento normativo de São Paulo após a decisão normativa CAT 3 de 2019, não merece acolhida, como visto a competência para classificar de um produto da NCM é da Receita Federal do Brasil, a qual decidiu em 27 de setembro de 2018, Solução de Consulta COSIT 98.263, pela mudança da classificação do pão de queijo para o Código 1901-2000 da NCM, concluindo as folhas 2.727. Assim, conforme consta da própria decisão normativa CAT 3 de 2019, a data a ser considerada é a da modificação do entendimento da Receita Federal, que corresponde à publicação da consulta COSIT 98.263 de 2018. De fato, segundo o nosso entender, a autuação fiscal somente poderia, retroativamente, alcançar os fatos geradores ocorridos após 3 de outubro de 2018, data da publicação da solução de consulta COSIT tal, que, de acordo com o artigo 15 da Instrução Normativa RFB 1464 de 2014, passou a ter efeito vinculante a todos os contribuintes. E, inclusive, é nesse sentido o pedido do contribuinte, as folhas 2.714, a imediata anulação dos débitos vinculados à infração 1.2 no período compreendido entre julho de 2016 a 2 de outubro de 2018. Isso porque a redução da base de cálculo prevista no inciso 19 do artigo 3º do anexo 2 do RIC 00 era aplicável ao NCM 190211 à época dos fatos, assim como era acolhido pela Receita da Fazenda, pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, até a publicação da consulta COSIT 98.263/18, ocorrida em 3 de 10 de 2018. Registre-se que a normativa CAT 3, de 30 de maio de 2019, constitui norma que manifesta o entendimento sobre determinada matéria e que vincula o fisco, mas não tem o condão de alterar a classificação do produto, competência exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou seja, não é a decisão normativa CAT 3 de 2019 que normatizou a classificação do produto pão de queijo no Código 1901-2000 da NCM, e sim a Receita Federal do Brasil, na solução de consulta COSIT tal, prestando-se a decisão normativa apenas a tornar cogente em âmbito estadual aquilo que já havia sido determinado pelo órgão federal competente. A propósito, impende destacar que a Corte da Câmara Superior desse tribunal já teve a oportunidade de analisar questões análogas dos presentes autos ao julgar o processo 4.118.965, com o mesmo entendimento, conforme bem apontado em sua defesa e seu recurso ordinário.
Esse julgador, nesse mesmo sentido, já julgou nos autos do AIM número 4.141.431, em 8 de setembro de 2022, em outra composição dessa mesma colina da sexta Câmara Julgadora, sendo que suas conclusões foram acompanhadas à unanimidade. Dessa feita, deverão ser integralmente canceladas as operações autuadas no item 1.2 até 3 de outubro de 2018, data da publicação da solução de consulta COSIT 98263 de 2018, mantendo-se a atuação fiscal apenas para os fatos geradores ocorridos a partir de 4 de outubro de 2018, data imediatamente posterior à sua publicação. Conclusões. Em remate, em relação ao item 1.1, mantemos a decisão de piso incólume, visto que o recurso ordinário apenas questionou a base de cálculo da multa punitiva, que apesar dos argumentos manejados pela defesa, consideramos procedente, devendo ser mantido, portanto, os itens que constam do demonstrativo de folhas 2.628, 2.631, aplicando-se ainda a súmula 10 de 2017 do TIT, que limita a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic em relação aos fatos geradores que ocorreram até 31 de outubro de 2017, visto que a partir de 1 de 11 de 2017 a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista 16.497/17, o demonstrativo retro ainda não está contemplado por essa limitação, como ficou claro na decisão de piso. Em relação ao item 1.2, somos pelo cancelamento das operações que constam no demonstrativo de folhas 2.628 e 2.631 até 3 de outubro de 2018, data da publicação da solução de consulta COSIT 98.263/2018, mantendo-se a autuação fiscal apenas aos fatos geradores ocorridos a partir de 4 de outubro de 2018, data imediatamente posterior à sua publicação, não se aplicando, portanto, nesse item a súmula 10 de 2017, visto que a partir de 11 de 2017 a FESP já aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada na Lei Paulista. Tal. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento, e conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, mantendo a decisão de primeira instância administrativa como está para o item 1.1, qual seja, ficam reduzidas a exigência do imposto e da multa, conforme discriminado no demonstrativo de folhas 2.628 e 2.631, limitando-se os valores daqueles demonstrativos à aplicação da taxa de juros incidente no tributo devido e na atualização de base de cálculo da multa à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, e para reformá-la em relação ao item 1.2, de forma a excluir da autuação as operações que constam do demonstrativo de folhas 2.628 e 2.631, somente em relação ao item 1.2, frisemos, com data de até 3 de outubro de 2018, data de publicação da solução de consulta COSIT tal, mantendo-se a autuação fiscal apenas aos fatos geradores ocorridos a partir de 4 de 10 de 2018, data imediatamente posterior à sua publicação. É como eu voto, eu submeto a apreciação dos meus pares e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Parabenizo pelo voto. Como houve aqui redução do crédito tributário através do voto de relatoria, pergunto para a doutora Aline se tem alguma consideração, alguma divergência. Primeiro, eu queria parabenizar o doutor João Marcelo pelo voto. Na ementa consta, em relação ao recurso ordinário, provimento, ao invés de parcial, provimento. Só na ementa, na parte dispositiva final tá parcial provimento, mas na ementa tá provimento. Recurso ordinário foi conhecido e provido. Perfeito. Eu vou abrir para edição nesse ponto. E só um breve comentário em relação à alteração de classificação do pão de queijo. Eu sei que essa Câmara já tem votado dessa forma há algum tempo, mas apenas para comentar que a portaria ACAT, a 3 de 2019, ela traz os esclarecimentos, né, quanto à alteração de entendimento da Receita Federal quanto à classificação do pão de queijo, mas ela não tem uma definição de forma expressa quanto ao exato momento de alteração. Ela fala que houve uma consolidação da alteração do entendimento com a solução de consulta COSIT 98263 de 2018.
Na verdade, as respostas da Secretaria da Receita Federal, desde 2014, elas têm efeito vinculante para todos os contribuintes. Então, desde a edição da Instrução Normativa 1464 de 2014, conforme o doutor João Marcelo colocou. Portanto, eu entendo, né, que a solução COANA 301 de 2015, ela já teria efeitos vinculantes para todos os contribuintes, não apenas com a solução de consulta COSIT de 2018, porque a partir do momento que a Receita Federal entendeu que as respostas eram vinculantes, os contribuintes não poderiam atuar de forma distinta. Então, desde 2015, com a solução COANA, essa solução era vinculante a todos. Seria apenas isso. Perfeito, doutora Aline, obrigado. Doutor João Silag, tem alguma consideração? Apenas cumprimento o doutor João Marcelo, examinou de forma bem minuciosa a matéria, né? E entendo que decidiu de forma bem precisa, né, de acordo com a legislação vigente, e vou acompanhá-lo. Obrigado, doutor. Doutora Doutor Luzia? Ítalo. Sim. Desculpa. Não. Não, só por uma questão de ordem, né? Inclusive é o que a Aline falou. Nesse caso aqui, a própria representação fiscal, nesses autos aqui, né? A gente tem que as folhas 2.726 e 2.727, ela mesmo acabou se manifestando por esse entendimento desse voto, entendeu? Só para manifestar que isso já houve prévio, né? Uhum. E foi uma das causas da gente de eu analisar e decidir nessa situação. Eu entendo que esse é o motivo maior de divergência, né? Ou a gente usa aquela instrução mais antiga ou essa, né? Esse é justamente o ponto. E nesse caso dos autos, a representação, pelo menos o que a gente tem no processo, se manifestou usando o ponto que foi adotado no voto, tá bom? Só para manter essa observação. Perfeito. Doutora Luzia? Parabenizar o doutor João Marcelo, né, pelo voto tão minucioso, tão detalhado, e eu também vou acompanhá-lo. Obrigado, doutora Luzia. Aqui, só para fins de consideração, o doutor João Marcelo até cita, a Câmara Superior ela já teve a oportunidade de se pronunciar em duas oportunidades, autos de infração 4.118.965 e 4.114.943, ambos no mesmo sentido do que o voto do relator, estabelecendo como limite temporal para essa consideração desse novo NCM a partir da publicação da decisão normativa CAT 3 de 2019, como constou do voto. Então, eu acho que está em consonância com o que tem decidido não só a Câmara Superior, como outras câmaras, razão pela qual eu também vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo. Mais alguma consideração? Dr. João Marcelo, você conseguiu alterar? Não, então, vou alterar agora. É aqui na ementa, né? Só para a gente fazer só direitinho. Na ementa, lá no item do recurso ordinário, né? O recurso que foi parcialmente. Coloca parcialmente provido. Isso. Só a palavra parcialmente. Recurso de ofício foi conhecido e não provido, recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, né? Isso. Parcialmente provido para reformar a decisão, blá, blá, blá. Isso mesmo. Salvar e fechar. Registrar. Pronto. Já foi feito. Perfeito. Feitas as alterações, eu encerro aqui os debates e passo a verificação do quórum. Inicio votação.
Encerro a votação. Só uma dúvida, doutor João Marcelo, aquela recapitulação da penalidade, da infringência, na verdade, ela foi feita pela primeira instância, né? Foi. Tá. Ela foi feita pela primeira instância e não houve recurso por parte da... Houve manifestação, a manifestação fiscal concordou e não houve discordância no recurso ordinário. Então, eu Perfeito. entendi que assim, seria uma situação que eu até entenderia uma mudança, talvez uma questão de nulidade, mas como não foi suscitado, então eu deixei para lá. Tá bom. Então, prevaleceu o voto do Dr. João Marcelo, que conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso ordinário nos termos do seu voto. Encerro esse julgamento. Também todos encerrados aqui. Encerro a sessão de julgamento para poder gerar a ata. Formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Eu peço a Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação. Jailson, me ouve?